Olá, gente! Muito prazer, meu nome é Rafaela e é debaixo de muito temor que eu venho começar esse canal falando sobre o amor de Jesus, como eu fui encontrada e compartilhando com vocês as palavras que o Senhor coloca no meu coração. Bom, é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu espero que vocês gostem, espero que vocês possam compartilhar essa palavra e sentir uma sintonia com essa mensagem. É o meu testemunho, é algo que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês, pois eu sei do poder que tem o nome do Senhor Jesus e eu sei que quando Ele coloca uma vontade no nosso coração é para dizer o nome dEle, para alcançar pessoas, pois Ele pode agir de várias maneiras. Bom, gente, tudo começou no dia 8 de setembro do ano passado, de 2025 no caso. E antes disso, é importante ressaltar para vocês que, gente, eu tenho 15 anos e eu era uma menina que eu nunca dei trabalho. Eu nasci em berço evangélico, sempre conheci Deus, Jesus, às vezes eu orava, ia na igreja, frequentava, mas logo já me afastava. Nunca peguei firme com o Senhor. E depois de um tempo, foi preciso eu mudar de escola e eu fui para uma escola com uma energia pesada. Sabe, um ambiente pesado, um ambiente de pessoas mais mundanas do que a escola em que eu estava acostumada. E quando eu cheguei nesse ambiente, eu comecei a andar com algumas amizades erradas. Então, se você é jovem e está assistindo esse vídeo, quando seus pais falam para você, ou algum responsável fala para você, não anda com tal pessoa, vai te influenciar. Tem uma frase que muitos falam, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Gente, pra mim faz sentido, porque realmente acaba influenciando. Eu sou jovem, eu lutava contra isso, mas depois eu provei que realmente isso é verdade, sabe? E aí lá eu comecei a andar com algumas amizades erradas, algumas meninas mais avançadas, mas que eram as minhas amigas, eu gostava muito delas. E, gente, eu não fazia o que elas faziam, não vou citar, mas eu não fazia o que elas faziam, mas eu acompanhava. Então acabou que, com o passar do tempo, aquilo foi ficando na minha cabeça. O mundo já estava dentro de mim. Porque o inimigo, ele não quer que a gente perceba os nossos erros. Então, às vezes, a gente continua com erros pequenos. Mas quando a gente começa a avançar com os erros, que a gente vê a gravidade das coisas, por mais que eu fui aquela menina que nunca dei trabalho para os meus pais, o palavrão estava nos meus lábios, as músicas mundanas estavam na minha cabeça, eu estava num ambiente já que, não ambiente, mas o meu interior estava voltado às coisas que não são certas, não são corretas perante os olhos do Senhor. Então, quando eu fui para essa escola, eu piorei. Não foi culpa de amigos, eles não têm culpa de nada, até porque as escolhas foram minhas, eu me responsabilizo por isso. Eu já estava tendo uns sonhos espirituais, uns sonhos estranhos. Tinha alguns bonequinhos pequenininhos. Só nessa fase de que meus pais falavam, Rafaela, não faz tal coisa, eu ia lá e fazia. Eu comecei a ter alguns sonhos. Eu passei 1 mês, 2 meses tendo sonhos com os bonequinhos pequenininhos, sabe? Como se fossem brinquedinhos. E eu tinha esse sonho. E assim, além desses bonequinhos, depois começou a aparecer uma cobra muito grande. Uma cobra enorme, uma serpente. E graças a Deus eu não tenho mais esses sonhos, mas pra vocês terem ideia de quão grande ela era, eu nunca cheguei a ver o final dela. E esses sonhos, de costume, os sonhos eles não têm continuidade. Às vezes você sonha uma coisa legal, às vezes você tenta voltar a dormir pra ver a continuação do sonho e você não consegue. Mas esses sonhos tinham. E eu tinha um poder de escolha nos meus sonhos. Então, como se eu sonhasse, mas eu ainda tivesse consciência. Como se eles perguntassem pra mim, você quer fazer isso ou aquilo? Eu tivesse consciência pra responder. E eles vinham perguntando pra mim se eu tinha algum desejo, principalmente a cobra. Gente, era uma cobra enorme, não só de comprimento, mas de largura mesmo. Ela era muito enorme. Pra vocês terem ideia, com uma bocada só, ela me engolia no sonho, porque eu me diminuía também no sonho, eu ficava pequena. E aí,
ela perguntava pra mim, você tem alguma vontade, algum desejo? E eu nunca pedi nada pra ela, porque no sonho mesmo eu já estranhava, mas que eu tinha um pouquinho de conhecimento sobre a palavra do Pai, mas eu não buscava. E nem questionei, não contei sobre esses sonhos pra ninguém, mas uma vez eu contei pra essa cobra que eu tinha muita vontade de voar. Mas ela perguntou se eu queria, até então eu falei que não. Mas com o tempo ela continuou perguntando pra mim, e eu lembro que uma vez eu grudei nela assim, e a gente voou. Eu tava em cima dela, isso no sonho, eu tava em cima dela e a gente voou, a gente subiu assim, como se fosse um céu. Mas chegou um determinado limite que ela não conseguia subir. Então ela fazia, não sei se vocês já viram aquele joguinho da cobrinha, ela fazia assim, ó, quadradinha e descia, só que ela não tinha limite pra descer. Ela tinha limite pra subir, mas ela não tinha limite pra descer. Eu lembro que ela começou a descer como se fosse um pouco mais a fundo da terra e eu tive que pular. E eu comecei a achar estranho, principalmente os bonequinhos, mas não falei nada pra ninguém. Aí depois a minha situação foi só piorando, na escola, em casa, no relacionamento com os meus pais. E eu tenho um assunto muito delicado, peço perdão a vocês pelo barulho, mas eu tenho um assunto muito delicado com o meu pai, na qual eu não quero expor muita relação, mas nesses momentos piorou, porque ele sempre foi muito agressivo. E quando ele descobriu algumas coisas, ele me agrediu muito, sabe? Tem um limite pra agressão, tem os pais que batem pra educar. Gente, eu cansei de apanhar da minha mãe regaçava comigo também, mas ela sempre teve o equilíbrio de eu bato em você pra educar você. No entanto, tem versículos que falam, não sei se está de cabeça agora, mas tem versículos que falam que maldito é o pai que nega vara ao seu filho. E eu concordo com isso, mas chega um limite que vira espancamento, vamos dizer assim. Não sei se eu posso falar essa palavra, mas falei, e foi o que aconteceu comigo. E eu lembro que eu não falei nada, eu fiquei quieta até então, e não foi só agressão física, foi agressão psicológica. Ele falou algumas coisas bem fortes pra mim que provavelmente eu não vou esquecer, mas que eu não quero repetir, para não lançar maldições sobre a minha vida, porque o poder da vida e da morte estão nos lábios, né? Então não quero repetir pra vocês, mas foram coisas muito pesadas. E aí eu lembro que isso tudo aconteceu no dia 8 de setembro. Os sonhos já vinham acontecendo há um mês e meio, tá? Mas essa agressão foi no dia 8 de setembro. E aí, eu lembro que eu dormi de tarde e quando eu acordei com ele, tinha chegado do serviço e ele falou pra mim lavar os banheiros. E, gente, me veio uns pensamentos loucos, uns pensamentos de tipo, se desvive, vamos falar assim, tentar algo contra a sua vida, você não é importante, você não tem mais o que fazer pra você não tem jeito, você é um desgosto, Deus não quer te ouvir mais, Deus não vai te ouvir, não adianta você querer mudar porque até Deus desistiu de você. Vieram pensamentos assim. E eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito desesperada. E aí eu lembro que eu chorava e falei assim, não vou fazer isso, eu vou conseguir me levantar. Eu pensei em fugir para outra cidade, até então, inclusive, nunca cheguei a falar isso pra ninguém, até porque o choque mesmo foi o que eu fiz. Mas eu procurei remédios aqui em casa, falei assim, não, quero me dopar, quero dormir e não acordar mais. E foi nessa que eu falei assim, e se eu me matar mesmo? E aí eu comecei a procurar remédios, já com outra intenção. E aí eu achei uma caixa de comprimidos que eu lembro que me chamou muita atenção. O remédio chama BUP, é um remédio antidepressivo e os que tinha aqui em casa eram de 150 miligramas. E aí, essa caixinha, ela tem 30 comprimidos. Eu tomei os 30 comprimidos. E eu lembro que essa caixinha, ela assim, foi muito atraente pra mim, gente. Sabe? Foi muito atraente. E aí eu tomei toda a caixa de remédio, eu tomei tudo. E aí, depois que eu tomei, eu continuei lavando os banheiros e eu fiz uma cartinha pra minha mãe, porque quando eu tomei, a única vontade que eu tinha depois que eu terminei de lavar os banheiros era de deitar, dormir e não acordar mais. Eu sabia que se eu dormisse eu não ia levantar mais. E aí, antes de tentar dormir, eu fiz essa carta pra minha mãe, com as mãos tremendo, olha.
Aqui, como vocês podem ver a data, foi numa segunda-feira, olha, tá até marcado ali. E eu vou ler pra vocês, olha. Eu te amo, mãe. Desculpa por ter falhado como filha, a culpa não é sua. Você foi uma ótima mãe. Estou levando comigo as nossas intimidades que só nós duas sabemos. Obrigada por tudo. Ah, Rafinha, te amo. E, gente, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, mesmo eu errando, mesmo ela me batendo pra educar, a gente sempre foi melhores amigas. E eu pensei assim, ela não tem culpa disso. E eu lembro que aí eu senti uma vontade enorme de dormir. Quando eu comecei a escrever essa carta, minha mão já tava tremendo. E, gente, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo pra me contar tudo pra vocês, tá? Porque a gente mal chegou na metade da história, mas enfim. A minha mão começou a tremer. Esse foi o primeiro sintoma que eu tive, a mão tremendo assim. Eu não consigo reproduzir, mas minha mão tremeu muito. E aí a minha vista começou a dar umas embaçadas. E aí eu percebi, o remédio tá fazendo efeito. Depois, o próximo sintoma foi que eu não conseguia falar direito. Daí a minha vista começou a escurecer. Depois eu não conseguia mais andar em linha reta. Tava com o corpo mole. E aí eu lembrei da minha mãe de novo. E eu falei assim, vou pedir um Uber, vou ir pro serviço dela e vou me despedir. Eu tive que baixar o aplicativo no celular da minha irmã. Até então, já fazia o quê? Eu cheguei no serviço da minha mãe, já fazia umas 2 horas que eu tinha tomado remédio. E aí eu pedi um Uber, fui pro serviço dela, ela pagou quando eu cheguei. E aí eu falei assim, mãe, vim aqui pra me despedir, não tem mais o que posso fazer. E gente, eu falei chorando. E toda mole, às vezes ela nem entendia o que eu falava, mas eu falei pra ela, mãe, não tem mais nada que você possa fazer, eu vou morrer. Eu tomei remédios e contando a história pra ela, gente, ela entrou em desespero. Ela começou a chorar no serviço dela, ela pediu pra ser liberada. Ela me levou pra Santa Casa. Depois eu lembro que eu sentei numa cadeira e ela falando que era urgente, não sei o que. Depois eu acordei num quarto já e eles estavam enfiando um cano pelo meu nariz. Eu vou tentar deixar algumas fotos do jeito que eu fiquei pra vocês, mas não garanto, porque eu não sou boa em edição. Mas eles colocaram um cano no meu nariz, eu lembro até hoje, foi por esse lado, pra colocar carvão ativado. Não sei por onde esse carvão entrou, gente, não sei se eu engoli, se foi pelo nariz, não lembro, mas eu sei que acho que foi pela boca, porque foi muito ruim. Eu lembro que eu vomitei, só que não foi o suficiente, porque como já fazia 2 horas que eu tinha tomado remédio, praticamente, ele já tinha sido dissolvido pelo meu organismo. E aí eu fui levada pra UTI. Na UTI eu comecei a ter vários delírios e eu comecei a ter o sonho, só que os bonequinhos eles já não estavam mais calminhos e eles, normalmente os sonhos eram brincadeiras infantis, tipo esconde-esconde, pega-pega, eram assim coisas infantis, sabe? E aí eles não estavam mais infantis, eles estavam muito estranhos e gente, eu não tinha sonho normal, eu passei o quê? 2 meses tendo sonho só com esses bonequinhos e com essa cobra, não tinha mais sonho normal pra mim, não existia mais, e na UTI eles ficaram muito estranhos. E aí eu lembro que eu contei isso pra minha mãe, que já fazia uns 2 meses que eu tava sonhando, e ela falou assim, é espiritual. E aí eu mesma comecei a orar, mas eu não tinha força pra orar. E aí ela começou a orar por mim. E aí quando ela começou a orar por mim, eles ficaram muito revoltados, eles ficaram muito agitados. E aí não adiantava nada, porque eles vinham pra cima de mim. Quando ela orava, ela chegou a orar pra mim 2 vezes, mas eles ficavam muito agitados e eles vinham pra cima de mim. E aí eu falei assim, não, então eu vou orar. E gente, eu comecei a orar e eles ficaram muito agitados. E depois eles começaram a se esconder. E gente, foram as orações mais sinceras que eu fiz. Eu realmente me arrependi de tudo que eu tinha feito. Eu falei assim, pai, eu me arrependo. E foi uma oração muito sincera que eu fiz. E aí eu comecei a dormir, eles me deram mais remédio na Santa Casa e até então eu já tava no UTI. E aí eu tinha umas crises, vamos chamar assim, que eu acordava e eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, não deixa eu dormir, eu não quero dormir, eles vão me pegar, porque eles estavam muito agitados, a cobra tava tentando me pegar, ela corria atrás de mim, mas sempre que ela ia me pegar eu acordava. E quando eu voltava a dormir, bem aonde eu começava a sonhar bem aonde eu tava e ela começava a me seguir de novo. Quando ela ia me pegar, eu acordava e continuava, sabe? E eu falei, mãe, não quero dormir, não quero dormir. Eu conversando com ela, a gente apagava. Tipo assim, eu tava sentada, eu dormia, eu só caía pra trás. Foram, assim, uns momentos muito loucos, sabe? E aí eu passei 4 dias na UTI, mas eu acho que foram só 2 dias que eu fiquei assim. E aí meu coração começou a acelerar,
por conta da quantidade de remédios que eu tinha tomado. E aí meu coração começou a acelerar e, gente, foi muito louco, porque eu comecei a ter visões. Aí já não eram mais sonhos, eram visões. Eu via vultos enormes, grandes, pretos, assim, gente, enormes, me ameaçando, falando que eu ia morrer, que eu ia pro inferno e falando outras coisas pra mim muito feias. Graças a Deus, essa parte eu não lembro o que eles falavam, mas eu lembro que eu via eles. E depois eu comecei a ver eles como se fossem pessoas normais, né? Tipo, pessoas que aparecem com faca pra tentar me matar. E tem vídeo meu falando, a minha mãe chegou a gravar algumas partes, minha não tem mesmo, falando assim, mãe, ela tá ali. Ela vai pegar a gente. Gente, eu lembro perfeitamente que eu via. Eu lembro perfeitamente como que eram essas coisas que eu via, sabe? Eu não consigo descrever pra vocês, mas eu realmente via. E aí eu entrei em desespero, e aí eu sonhava, eu acordava, era perseguição do sonho na vida real. E eu falei assim, não, vou continuar orando. Gente, eu orei. Até então eu nunca tinha orado tanto na minha vida. E aí depois eu comecei a piorar, meu coração começou a acelerar ainda mais. E aí teve um momento em que minha mãe fala que tiraram ela do quarto e vieram com os equipamentos. E eu acredito que eu tive uma parada cardíaca nesse momento, porque eu não sei se vocês já viram relatos de pessoas que tiveram parada cardíaca, que eles falam que é como se eles tivessem se levantado, sabe? E viram, olharam assim pra baixo, viram o corpo do jeito que tava, mesmo deitado na maca. E assim foi comigo. Eu cheguei a ver, gente, eu tava numa distância mais ou menos assim, ó, meu corpo aqui, e eu praticamente em espírito aqui. E eu lembro que eu olhei assim pra trás e eu vi meu corpo deitado do jeito que eu tava, sabe, com a roupa da Santa Casa, enfim. E eu não aceitei, eu falei assim, não acabou. E eu, sabe, eu orando nesse momento aí, eu continuei orando, falei assim, pai, por favor. E aí eu lembro que eu voltei assim muito rápido, mas até então eu não conseguia abrir o olho. Mas eu tava acordada, eu ouvi alguns barulhos, algumas conversas dos médicos, mas eu não lembro da conversa deles, eu só sei que apareceu um homem, assim, pra mim foi um cenário assim, não tinha nada, era como se fosse um sonho, mas tinha um cenário assim, não tinha nada, eu tentava abrir o olho, não conseguia, e aí apareceu um homem, ele pegou nas minhas duas mãos assim, e a primeira coisa que ele falou pra mim, ele tava todo de branco, a primeira coisa que ele falou pra mim foi, eu lembro como se fosse hoje: não fale da minha aparência, pois eu não sou assim. Eu só vim dessa forma pra falar com você. Gente, eu não esqueço essas palavras. Toda vez que alguém me pergunta, eu uso as mesmas palavras, eu não esqueço. E ele pegou na minha mão assim, e eu lembro que a gente começou a conversar, mas eu não lembro sobre o que a gente conversava, mas eu sei que foi um momento de muita paz pra mim, sabe? E aí eu lembro que ele pegou na minha mão e a gente ficou de mão dada, eu fui com essa mão, com a mão esquerda. E aí a gente foi subindo uma escada que era bem estreita. E aí a gente ia subindo as escadas e era uma escada enorme. E a gente ia conversando, eu lembro da minha aparência, sabe? Eu dando risada. E eu tava feliz ao lado daquele homem. E aí a gente chegou num lugar lindo, sabe, gente? Era um lugar assim mágico mesmo. E tinha alguns anjos. Até então tem a passagem de como é os querubins, né? Que eles têm 6 asas. Com 2 eles estão com o rosto, 2 eles estão com os pés e 2 eles voam. Eu não conhecia esse versículo, não sabia que era assim, mas era como se fosse um negócio assim, sabe? Uma reta de anjos dessa maneira. E atrás era como se fosse o céu. Foi uma impressão que eu tivesse assim, sabe? E aí, gente, foi mágico. Eu lembro que eu vi isso e eu falei assim, nossa. E, gente, eu conversei depois com... Eu tenho um tio que ele é apóstolo e ele cuida dessa área de libertação. E eu contei pra ele, ele falou que esses sonhos foram reais, foram visões espirituais, mas que eu não vi da forma que realmente é. Porque se eu visse, a gente vai ficar assustada, porque não é como a gente imagina. Então, foi como se o pai tivesse suavizado pra mim. E eu lembro que eu contei tudo pra ele, depois eu vou explicar pra vocês, mas já avisando que não é da forma que eu vi, foi como se fosse... Como eu posso explicar pra vocês? Como se fosse um desenho sobre aquilo que existe, sabe? Desenho não é perfeitamente aquilo, sabe? Mas enfim, eu lembro que eu via isso e tinha um arco-íris no fundo, era uma coisa assim bem bonitinha, um lugar aconchegante. E, gente, eu não tenho palavras pra descrever como que era aquilo. Até hoje eu procuro palavras, mas assim, era lindo, era maravilhoso. Eu não consigo descrever. Toda vez que eu paro pra tentar descrever, eu não consigo. E depois, eu virei pra ele e falei assim, eu quero ficar aqui. E ele falou assim, não, você não pode ficar aqui.
E eu não lembro do que mais ele falou pra mim, eu só sei que do nada a gente chegou num lugar escuro, um lugar fedido. E, gente, lá os anjos voavam, lá no céu, os anjos voavam todos delicadinhos, todos bonitos. E nesse lugar escuro e fedido que eu tava, não era nem anjos caídos, eram vultos que passavam assim, pá, sabe? Eles eram um rancão, gente. Nossa, muito feios. E aí, gente, tem coisas que eu não vou conseguir falar tudo pra vocês, porque é um testemunho muito grande, mas eu lembro que na UTI ainda antes da parada cardíaca, eu esqueci de contar pra vocês, mas teve uma parte também onde eu comecei a orar e antes de eu começar a ter as visões, pessoalmente, eu tive um outro sonho na qual os bonequinhos estavam todos reunidos. Eu acho importante contar isso porque foi a chave que vocês vão entender agora do inferno que eu visitei. Eles estavam reunidos e eles falaram assim, a gente vai escolher um líder. E eu virei pra eles e falei assim, líder? E eles falaram assim pra mim, eles falaram assim, você pode escolher. E aí eles, tipo, tinham um saco enorme preto e aí eles falaram assim, esse aqui é o caveira. E levantou um vulto preto. E aí eu já fechei a cara assim, e aí eles levantaram mais um, que eu não lembro o nome, e antes de eles levantar o terceiro, veio um bonequinho lá de trás assim, falou assim, gente, eu tô arrepiando só de lembrar. Eles falaram assim, ela é falsa, ela aceitou Jesus naquela noite. Porque tudo isso aconteceu numa segunda, sem ser no domingo passado, no caso dia 7 de setembro. No outro domingo anterior, eu tinha ido na igreja renovado minha aliança com o pai, mas eu não tinha mudado as minhas atitudes, mas eu queria mudar já. E aí eu falei assim, ela aceitou Jesus naquela noite. E aí eu lembrei, foi como se eu realmente tivesse lembrado, nossa, gente, eu não vou esquecer dessa sensação, nossa, cara. Enfim, e aí eles começaram a me chamar de falsa e eu lembro que eu comecei a repreender eles no sonho mesmo, e aí apareceu como se fosse uma garrafa de água na minha mão, e eu fui tacando neles, e apareceu um brilho atrás de mim, eu tentava virar, mas eu não conseguia. E aí depois desse sonho que eu tive a parada cardíaca, e acabou os sonhos, eu comecei a ter visões, veio a parada cardíaca, e eu tive essas visões. Quando eu cheguei no inferno, era um lugar muito escuro, fedido, sujo, e eu tinha esses vultos. E aí ele passou o tempo todo de mão dada comigo, com essa mão. E aí eu lembro que a gente tava andando e eu não falava nada, ele não falava nada, mas eu só ficava olhando. Tinham pessoas, mas assim, eu não via a face delas, mas eu via que elas estavam todas sujas, elas estavam abertas, sabe? E tinham crianças, como se fossem crianças que se alimentavam do corpo de outra pessoa. E, gente, era muito feio. As pessoas pareciam mendigos, sabe? Era tudo sujo. E eu lembro que uma pessoa virou pro homem que tava comigo e falou assim, me ajuda. E ele só olhou assim, e ele fez assim, nossa gente, minha perna tá toda arrepiada de contar pra vocês. E aí, nossa. E aí eu lembro que ele só olhou assim, e ele falou... E aí ele tava de mandada comigo, e aí eu lembro que eu olhei pra ele assim, quando eu olhei do lado da mulher que tinha falado com ele, eu lembro que era uma mulher, não lembro quem, mas eu lembro que era uma mulher. E aí apareceu um anjo e falou assim, é ela que me repreendeu. Eu vou matar ela, eu vou morder o braço dela, e ele vinha na minha direção assim, tentando me atacar. E aí o homem, ele só olhou pro vulto, e o vulto foi como se fosse empurrado, e depois sumiu. E esse vulto, quando ele falou assim, é ela, eu vou matar ela, eu vou cortar o braço dela, alguma coisa que ele falou assim em relação ao meu braço, ele era o espírito que eu tinha repreendido na hora que eu falei pra vocês com a garrafa de água, sabe? Eu lembrei na hora do sonho. Vocês viram como que era louco, gente. Primeira vez que eu lembrei de coisas no sonho. Até porque não foi sonho, foi visão. E aí eu lembro que eu fiquei muito em choque e eu apertei a minha mão assim e ele ainda tava de mão dada comigo. Eu fiquei com medo dele me deixar lá. E aí depois tudo sumiu de novo, voltou pro mesmo cenário de antes, que não tinha nada. E aí ele falou assim... Nesse exato momento, você está entre o céu e o inferno, a vida e a morte. Você sabe que se você morresse hoje, você não iria para o céu. Mas aí ele pegou nas minhas duas mãos de novo e falou assim, mas eu te dou uma nova chance. E, gente, ali foi a última vez que eu vi aquele homem. Mas eu te dou uma nova chance. E depois eu consegui abrir o olho, eu acordei assim, até então não tinha falado nada, mas os vultos pararam de aparecer, pelo menos naquele momento. E tudo ficou calmo.
E aí depois eu passei mais 2 dias na UTI, eu saí no dia 11/9 e deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi muito mágico tudo que eu vivi. Depois dessas visões, de tudo isso que aconteceu, eu mudei. Tem um versículo que tá lá em 2 Coríntios 5,17 que fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esse versículo me marcou muito, porque foi o que aconteceu comigo. Ali eu comecei a viver o meu primeiro amor. Eu saí da UTI outra pessoa. Eu não perdi um culto, eu comecei a frequentar a igreja e ali estava traçado para ser o meu fim. Mas graças a Deus não foi. E eu me tornei uma nova criatura. Agora eu tô com Jesus e com o mesmo caderno que eu deixei uma despedida para minha mãe. Hoje é um caderno das minhas pregações. Olha, são várias. Aqui são o início delas, aqui eu ainda estava aprendendo, mas vocês podem ver depois, elas começam a ficar um pouco maiores, porque a gente vai tomando intimidade com o Senhor. E, gente, não tem outra vida melhor do que essa. E esse é o meu testemunho. Eu espero que esse vídeo alcance pessoas que às vezes estão tomadas por depressão, por ansiedade, por opressores, por vozes falando na cabeça: desiste da sua vida, Deus não te ama, Deus não vai te ouvir, ninguém te ama, você é o desgosto. Não acredite nisso. O Pai sempre vai perdoar os seus pecados. A maior prova de amor que você teve foi por aquele que morreu na cruz. Ele se fez pecado por você. Os seus pecados foram perdoados lá na cruz. Se você confessar os seus pecados perante a Ele e falar: Pai, eu me arrependo, me tira dessa vida, eu não quero mais viver assim, eu quero viver pro Senhor, eu quero entregar minha vida por Ti. Se você começar a buscar uma vida certa, Ele vai te perdoar, você vai ser renovada. Assim como eu fui encontrada, eu estava suja, eu não via mais solução para mim, mas Ele me encontrou, como aquela música disse: minha vida foi transformada. Gente, a sua vida pode ser transformada também. Eu sei que muitos jovens podem ouvir isso, às vezes com pensamentos suicidas. Não faça nada contra a sua própria vida. Quem faz isso tem um final triste depois, e ao invés de conhecer a vida eterna, tem ali vamos chamar de morte eterna. E não compensa, não compensa. Toda vez que vier pensamentos assim, procure a graça do Senhor. Ele sempre vai te acolher, Ele sempre vai te receber. Você é amada, você é amado. Ele te ama, Ele está te esperando, Ele está ali sentado esperando você buscar Ele, você ter um momento de oração. Às vezes você não sabe orar, mas fala com as suas palavras: Pai, som do meu coração, venha habitar no meu interior, venha ver todos os pensamentos. Ele já vê, mas convide Ele para ver todos os seus pensamentos, convide Ele para mudar a sua vida. Comece com pequenas renúncias, pergunte para Ele qual é a vontade dele sobre a sua vida, e Ele vai te ouvir. Ele ouve todos nós. E eu tenho certeza que se Ele me resgatou, se Ele me purificou, se Ele me encontrou, Ele vai te encontrar, Ele vai te reerguer também. Só não faça nada contra a sua vida, pois, como eu já disse e digo de novo, você é amado, você é amada. Então, às vezes, não é nem você que está vendo esse vídeo que está passando por isso, mas você conhece outra pessoa que está tomada por ansiedade, por depressão, às vezes dependente de remédios, que precisa ouvir esse testemunho. Compartilhe. Às vezes não é nem por você, mas por pessoas que estão precisando ouvir isso. Compartilhe. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E eu espero que esse vídeo alcance as pessoas que precisam ouvir isso. Mas um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Se vocês tiverem vontade de comentar alguma coisa, deixar o seu testemunho, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal, um canal novo. E eu espero ter ajudado vocês. Um beijo. E até a próxima, gente.